Jesus é o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, ou sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer. Eu estava com sede e não me destes de beber. Eu era estrangeiro e não me recebeste em casa. Eu estava nu e não me vestiste. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: todas as vezes, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. A vida é feita de ciclos e a liturgia também. Liturgia é tudo aquilo que nós celebramos em nossa fé. E nós temos o ano litúrgico, que é um caminho que nós fazemos, em que nós fazemos memória e celebramos os maiores mistérios da nossa fé.
Hoje, este ciclo do ano litúrgico se encerra solenemente com a festa de Cristo Rei do Universo. E assim abre caminho para um novo ciclo no próximo domingo, que será o tempo já do advento, tempo de preparação para o Natal, para celebrarmos o nascimento do Senhor. Na semana passada nós víamos a necessidade de fazer um balanço, um fechamento de tantas coisas da nossa vida a partir do nosso exame de consciência, a partir da nossa atitude de fé. Hoje nós queremos olhar ainda mais fundo para as nossas atitudes, mas com o olhar do bom pastor. Jesus é rei, mas ele é rei pastor. Não é como os reis deste mundo. Nas séries, nos filmes, nas aulas de história, nós nos deparamos com reis que fazem de tudo para manter o seu poder, e muitos deles, sedentos de mais poder, combatem contra outros reinos para se sobrepor a estes. A realeza deste mundo é assim. E ao longo da história nós vemos reinos que são elevados e que depois caem. E impérios que ascendem, depois decaem. Hoje nós vemos também que isso acontece, ora uma nação se levanta poderosa, depois ela pode talvez ruir, e outra não é se levantar no lugar dela. Essa é a dinâmica deste mundo, dos poderosos. Mas não é a dinâmica de Deus. Ele é poderoso sim, mas o poder dele consiste no amor. Ele é rei sim, mas é um rei do serviço. Jesus se apresenta para nós na figura, como já disse, de pastor e ao mesmo tempo de soberano e por fim de juiz. Como pastor, a primeira leitura fala que o próprio Deus, na profecia de Ezequiel, vai pastorear o seu povo que estava desamparado, desassistido, desorientado por conta das autoridades daquela época. E essa profecia se cumpre em Jesus, o bom pastor. Por isso que no Salmo nós dizemos: Tu és, Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. O pastor é aquele que caminha junto com as ovelhas. Não é aquele simplesmente que ordena para onde elas devem ir. É aquele que vai à frente e as conduz. O pastor é aquele que caminha junto, é aquele que abre caminho. Em uma certa medida, cada um de nós também exerce um pastoreio, e nós já refletimos isso várias vezes. Além dos pastores que nós temos, que são os bispos, os padres nas comunidades, nas paróquias, em outros níveis nós temos também leigos, que são todos aqueles que não são nem bispos, nem padres, nem diáconos, que exercem o pastoreio, porque pastorear quer dizer cuidar, acompanhar, zelar, é conduzir, mas é também estar junto. Acaso você já não pastoreou alguém ou algum grupo? Seja uma pessoa mais velha, debilitada, seja uma pessoa até mais nova, inexperiente, seja alguém que, mesmo sendo competente, num dado momento se vê fragilizado, como qualquer outra pessoa, seja pela enfermidade, seja pela situação emocional, seja por algo que lhe acometeu num dado momento da sua vida. Então todos podem exercer o pastoreio, mas só consegue realmente ser pastor quem antes se coloca como ovelha. E aí a necessidade de nos colocarmos debaixo do olhar de Deus,
que é a nossa segurança, que restaura as nossas forças, que nos conduz para que nós tenhamos aquilo que possa ser oferecido para as pessoas, que é algo que não vem de nós só, é algo que vem de Deus. E aí que eu também me torno também pastor de outros mais. O pastor é aquele que sempre vai olhar para o outro com um olhar de compaixão. E nós temos hoje um discurso muito grande de empatia, e ela é necessária na nossa sociedade, principalmente nas relações tão descartáveis, principalmente dentro da apatia, porque nós vamos nos acostumando a algumas coisas, né? E como é triste quando nós nos acostumamos ao sofrimento dos outros, como se isso fosse normal, não é? Seja o sofrimento físico, né? Da falta de condição básica de alguém, né? Numa rua, enfim, uma situação deplorável, até desumana, seja na condição de alguém debilitado espiritualmente, emocionalmente, nós vamos nos acostumando com tudo isso. E a empatia, logicamente, nos ajuda a nos colocar no lugar do outro. Mas, muito mais do que a empatia, existe uma outra atitude, que é a de misericórdia. Porque na empatia eu posso ver aquilo que o outro tem de semelhante comigo, e eu tenho de semelhante com ele. Então fica mais fácil, às vezes, a gente até se enxergar no lugar da pessoa, quando a gente vive uma situação parecida com a dela. Mas e quando é uma situação completamente diferente, em que você até diz assim, mas eu nunca vou estar nessa condição, eu nunca ia tomar essa atitude. É nesse momento que entra algo mais profundo, que é a misericórdia. Que é justamente o sofrer com a pessoa, fazendo um esforço ainda maior, não é, de se colocar no lugar dela e de tentar compreender até aquilo que talvez eu não tenha ainda experimentado, mas eu me debruço sobre aquela situação e passo a pensar, e se fosse eu? Como eu gostaria que me olhassem, me tratassem, se dirigissem a mim? Então a misericórdia para nós tem como fonte o Deus misericordioso, que é soberano, Rei, no alto da cruz. Jesus, quando realizava milagres, que foram atos de misericórdia, ele não deixava que o povo o proclamasse rei, porque as pessoas da sua época o imaginavam como um rei ao molde de tantos reis que eles conheciam, mas não é esta a realeza de Jesus. Quando Jesus vai assumir que de fato ele é rei, quando diante de Pilatos, já prestes a ser condenado, Pilatos pergunta, tu és rei? E ele responde, sim, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu ordenaria que os meus anjos viessem aqui para combater, mas o meu reino não é daqui. Então o combate que Jesus mostra é um combate que é espiritual, que vai além daquele que às vezes a gente vê nos conflitos, né? Entre países, entre pessoas, entre grupos rivais e outras coisas mais, não é? Na verdade é um combate contra o maligno. E por que não dizer, até contra as nossas inclinações que nos traem. Olhe bem para a sua vida. Eu reflito sobre isso também. Muitas vezes somos nós que traímos a nós mesmos, né? À medida que a gente aceita as sugestões do inimigo de Deus. Mas é a gente que permite. Jesus é soberano na cruz, porque lá ele realmente mostra a realeza dele, que é a realeza da misericórdia. Imagine, Jesus está cercado por um povo que blasfema, por um povo que acaba se vendo como que omisso, né? Porque não tem coragem de permanecer ali com ele. Nem todos permaneceram, foram poucos, né? E mesmo assim ele reina sobre todas essas pessoas, justamente porque a misericórdia dele é soberana. E ele é vencedor sobre o pecado e sobre a morte.
Quando a gente pensa que a gente deve ser vitorioso sobre os outros, e às vezes a gente vai alimentando a competitividade, e a gente vai sempre achando que o erro está no outro, não é? Que o outro tem que ser combatido, ou aquele grupo, a gente se esquece das coisas que nós precisamos vencer em nós mesmos. Jesus vence o pecado, e Ele vence a morte, e Ele ressuscita, e ressuscitando Ele é como o pastor que abre caminho para nós para a eternidade. E agora nós chegamos no Evangelho, já vimos Jesus pastor, soberano e por fim juiz. O Evangelho nos coloca no fim dos tempos, em que Jesus já não mais estará no trono da cruz, e nem mesmo com a sua coroa de espinhos, na qual ele se apresentou como um rei. Agora ele estará sentado num trono glorioso. E ele vai então, diante de todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as raças, línguas, nações, julgar com justiça e misericórdia. Por que com justiça? Porque Jesus é muito claro. E por que com misericórdia? Porque Ele nos dá a possibilidade ao longo da nossa vida de mudarmos. Não será Jesus quem nos condenará, e sim as atitudes que nós temos durante esta vida. Porque fica claro, quando Jesus separa os justos dos injustos, e o critério dele é justamente o amor. O que vai importar para Deus no final das contas é se nós amamos ou não as pessoas. E Ele vai dizer: eu tive fome, eu tive sede, eu estava nu, eu estava preso, eu estava doente. E como será que Jesus vai completar essa frase para nós? E me destes de comer, ou não me destes de comer? Me vestistes, ou e não me vestistes? Ou me visitastes, ou ainda não me visitastes? O que será que nós vamos ouvir? Basta nós olharmos para a nossa vida. Como nós estamos realmente olhando para as pessoas? Nós estamos realmente tendo a compaixão e a misericórdia pelo outro? Num mundo tão tecnológico, em que a inteligência artificial desponta cada vez mais, não é? Nós vemos pessoas, na mesma medida, se desumanizando. E é possível ver ainda muitas pessoas passando fome em pleno século 21. Olha só. E mais ainda, passando sede em muitas regiões, não é? Do Brasil e do mundo. E mesmo assim nós continuamos desperdiçando comida, nós continuamos, não é? Desperdiçando água, e a gente não pensa nessas pessoas. Então a falta de empatia, porque o que eu faço aqui reflete também lá de alguma maneira, porque nós estamos todos ligados. Quando eu olho para uma pessoa e percebo que ela tem sede, não só de água, né, mas sede de algo mais, né, sede de alegria, de felicidade, porque talvez ela esteja cabisbaixo, né? Ali há o Cristo que está sofrendo em alguém. Jesus se esconde em cada pessoa para ser encontrado por nós. Jesus hoje mostra que Ele se identifica principalmente com aqueles que mais necessitam. Ele está presente em todos nós, mas é justamente naquele que mais precisa que Ele se encontra de uma maneira que nos convida realmente à verdadeira salvação. Se você encontra Jesus ali, naquela pessoa, se você faz um esforço pelo menos para compreendê-la, e a partir disso, alguma atitude, ainda que você não vai salvar o mundo, e nós não conseguiremos salvar o mundo, porque Ele é o Salvador, mas pelo menos para aliviar aquela dor, não é? Para estar, para fazer alguma diferença, com certeza nós enxergamos Jesus. Quem enxerga Jesus no outro vai enxergá-lo também na glória. Mas quem não consegue enxergar Jesus
no reino dele que começa neste mundo, como vai participar do reino dele lá na eternidade? Não existe lugar no reino dos céus para quem é indiferente, omisso, insensível. Assim, se não reconhecemos Jesus nas pessoas, também não seremos reconhecidos por Ele. Mas, se nós tivermos o coração de pastor, como de Jesus, e olharmos dentro daquelas situações as mais controversas às vezes, não é? Difíceis da gente até mesmo compreender, mas com o olhar de misericórdia, enxergar ali o Cristo que está presente, sem dúvida, ouviremos um dia: vinde benditos do meu Pai, para o reino que eu preparei para vós, por todo os séculos dos séculos, desde a criação do mundo. Irmãos e irmãs, vamos permitir que esse Cristo, Rei verdadeiramente, pastor e soberano no amor, que vai nos julgar pelo amor, possa transformar os nossos corações, para que de ovelhas também passemos a ter um olhar cuidador como o dele de pastor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,